Nesse vídeo eu vou te ensinar sobre o que é o crescimento logístico com retardos de uma população qualquer, certo? Vou te ensinar como fazer esse crescimento teoricamente, né, através de equações, e vou te ensinar como que você vai fazer esse crescimento logístico também com retardos no Excel, beleza? De forma muito prática e simples. Então já deixa o seu gostei aqui nesse vídeo, compartilha e comenta aqui embaixo. Vamos lá então. Bom, então o crescimento logístico com retardos, né, de uma população, ele é uma variação da equação diferencial em que a gente vai adicionar esse retardo nessa equação. Então essa equação com essa variação, essa equação que você está vendo aqui, né, esse dn sobre dt, e a gente chama essa equação de equação diferencial com retardos. Então essa equação ela vai ter o rzinho, né, que será a taxa intrínseca de crescimento da população, ou seja, o percentual de crescimento dessa população continuamente, o tamanho da população, que é o n, o K, que será o tamanho populacional máximo sustentável ou a capacidade de suporte dessa população, que é o quantos indivíduos que o ambiente em que essa população está inserido vai suportar. O Tzinho, que é o tempo, e o tal, que é esse T, né? Aí que é a duração do tempo de retardo, né? Então, esse primeiro termo aqui, que é a multiplicação entre o Rzinho, a taxa intrínseca de crescimento, e o tamanho da população, ele vai nos dar a quantidade de indivíduos que crescem a cada tempo, de um tempo para outro. Ou seja, de um tempo para outro, quantos indivíduos cresceram? Certo? Qual foi a taxa de crescimento desses indivíduos? Essa taxa intrínseca, né? Então, essa interação vai nos dar esse resultado. Já esse outro termo aqui vai nos dar o seguinte: a porção não utilizada da capacidade de suporte com retardos. E aí, a multiplicação entre o resultado desses dois termos vai nos dar o número de indivíduos, né, a taxa de crescimento dessa população em cada tempo, certo? Com os retardos. E aí vai depender da quantidade de tempo que você tem de retardos nesse caso. E eu vou te mostrar agora no Excel como é que você vai fazer isso de forma muito prática e simples, né? Então vamos lá. Então aqui no Excel eu vou te mostrar agora como é que você vai fazer esse crescimento da população com retardos, né? O crescimento logístico com retardos. E vamos lá para a prática. Então a primeira coisa que você precisa fazer para obter esse tamanho da população ao longo do tempo é saber essas pá. Pá. Então, aqui no Excel, eu vou te mostrar agora o passo a passo de como é que você vai saber o tamanho da população ao longo do tempo, usando o crescimento logístico, né, com retardos. Então, a primeira coisa que a gente deve saber para fazer esse crescimento são os valores desses termos, certo? Então, primeiro eu vou chamar o R aqui, né? Aliás, vou chamar o K, capacidade de suporte, o R e o retardo, que é o tal. Joia. Tirar aqui. E aqui eu vou chamar de tempo. Então, eu vou dar uma capacidade de suporte de 50 indivíduos para essa população, uma taxa de crescimento de 10%, uma taxa de crescimento intrínseca, né? Ou taxa intrínseca de crescimento. E eu quero que essa população cresça com retardo de 1 ano. E eu vou chamar essa população de N1. Então, essa população vai crescer por 50 anos. Então, vamos colocar 100 anos aqui, vai. Aí, 100 anos.
E eu quero que essa população comece a ter 20 indivíduos inicialmente, beleza? Então, primeiro a gente vai calcular essa taxa de crescimento aqui ao longo do tempo, né? Esse dn sobre dt com o retardo, tempo de retardo. Como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui, vou multiplicar o R, coloco um cifrão aqui entre a letra e o número para congelar a linha, vezes o tempo anterior, certo? Nesse caso aqui é o tempo inicial, atualmente, vezes 1 menos o valor de nt menos tal dividido por k. Certo? Só que nesse caso, eu quero que tenha um retardo de 1 ano. Certo? Mas aqui eu não vou conseguir um retardo de 1 ano. Então, eu vou precisar calcular sem retardos inicialmente. No próximo tempo, no tempo 2, eu conseguir obter esse retardo de 1 ano. Tá? A partir do tempo 2 eu vou obter esse retardo de 1 ano. Então, eu divido isso pelo valor de k. E aqui eu vou congelar também a linha. Então vai ficar assim. Certinho. E aqui, se eu der um Enter, eu vou ter a taxa de indivíduos que será obtida, né, ao longo de 1 ano. Eu vou ter 1,2 indivíduos sendo incrementados aqui, aumentados nessa população durante 1 ano, né, na virada de 1 ano. Só que eu quero obter o valor do tamanho da população. Então, para fazer isso, eu vou precisar somar essa taxa de incremento mais o tempo anterior, certo? Que nesse caso é o B5. E aí eu vou ter 21,2 indivíduos. Perceba que se eu tirar esse valor da soma aqui do tempo anterior, eu vou ter um incremento de 1,2 indivíduos, certo? Então vai ser o tempo anterior mais esse incremento. Joia. Aí aqui, vou arrastar para baixo, certo? Só que aqui eu tenho um problema. Eu vou querer ter um retardo de 1 ano. Então, para obter um retardo de 1 ano, eu vou ter que saltar 1 ano de tempo aqui no NT, né, da densodependência. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui e só vou mudar o valor desse N aqui. Os outros N's vão ficar iguais. Sempre um tempo anterior. Tá? E sempre agora que eu saltar no tempo, eu vou ter um salto de 1 ano. Ó, nesse caso aqui desse tempo, só tirar aqui. Nesse caso desse tempo, perceba que você teve um salto de 1 ano aqui. O B5 aqui vai ser a coluna B, linha 5. Então eu vou pintar essa célula de cinza claro, só para você entender que você teve um salto de 1 ano, ou seja, um retardo de 1 ano. Toda vez agora que eu for crescer essa população, ela vai ter um retardo de 1 ano aqui nessa célula, né? E aí vamos calcular. Ó, observa aqui que aconteceu o seguinte: essa população ela ainda não atingiu a sua capacidade de suporte, porque ela tem uma taxa de crescimento muito baixa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a taxa de crescimento dela para 0,4. E observa aqui agora que no tempo 28, daqui 28 anos, essa população, na verdade no tempo 25, essa população ela vai atingir a capacidade de suporte
e ela vai ultrapassar essa capacidade de suporte e depois ela vai ser amortecida e voltar a ter vai voltar a ter só 50 indivíduos, que é a capacidade de suporte, infinitamente. Como que vai ser isso graficamente? Vamos fazer um gráfico aqui para você entender. Olha só. Ó, veja que nesse gráfico aqui, ó, no eixo X eu tenho o tempo, no eixo Y eu tenho o tamanho da população, certo? E no tempo 50, quando a população atinge 50 indivíduos, né, ela chega na sua capacidade de suporte. Só que aqui ela ultrapassa os 50 indivíduos inicialmente. Depois que ela ultrapassa, ela diminui o número de indivíduos, porque por causa do retardo de um ano, certo? E aí você tem uma mortalidade desses indivíduos, esse número de indivíduos vai cair até atingir a capacidade de suporte, vai oscilar um pouquinho, depois você vai ter um contínuo aqui, em que você não vai ter mais o crescimento dessa população, vai sempre ter 50 indivíduos porque atingiu a capacidade de suporte. Só que agora eu tenho uma outra população, a população N2, que vai ter 20 indivíduos inicialmente, e eu quero que essa população ela cresça com um retardo de 3 anos, tá? Mas ela vai ter uma capacidade de suporte de 50 indivíduos e vai ter uma taxa intrínseca de crescimento de 40%. E aí, como que eu vou fazer isso? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, certo? O mesmo cálculo, porém, observe o seguinte, tá vendo aqui que o NT menos tal aqui, que é o número de indivíduos aqui da densodependência, ele está calculando aqui para a célula anterior, né, para a linha anterior, ou no caso para o tempo anterior. Isso se dá porque a gente ainda não atingiu o tempo inicial dos retardos, que é 3 tempos. Então, a partir daqui é que a gente vai começar a contar o retardo de 3 tempos, certo? Então, eu vou vir aqui nessa célula e vou saltar 3 tempos aqui, ó, 1, 2, 3, e aí, nesse quarto tempo, eu vou obter o retardo de 3 anos, beleza? Então, a partir daqui que essa população vai ter esse retardo. Ó, e perceba o seguinte, essa população começou a crescer com esse retardo, né? Foi crescendo e ela já atingiu a capacidade de suporte já aqui no quinto ano, né? Então, depois que ela atinge essa capacidade de suporte, ela passa muito da capacidade de suporte que o ambiente oferece, e aí ela começa a diminuir o seu número de indivíduos, certo? Ela passa muito aqui, começa a diminuir, vai abaixo, depois cresce de novo, estoura a capacidade de suporte e vai crescendo e abaixando até que ela amortece e começa a se estabilizar e atingir os 50 indivíduos em um dado tempo X. Aqui perceba que ela não atingiu ainda esses 50 indivíduos aqui. Ela ainda está crescendo, oscilando, né, sendo amortecida. Mas vai chegar um tempo que ela vai ser amortecida e crescer, vai parar de crescer, né? Vai ser um contínuo que nem a primeira população. Mas em 100 anos isso não acontece. E eu tenho uma população N3 que eu vou ter 20 indivíduos inicialmente, com uma capacidade de suporte de 50 indivíduos, uma taxa intrínseca de crescimento de 40% e um retardo de 5 anos. E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Só que aqui
eu vou ter 5 anos. Então, a partir desse tempo aqui, ó, é que eu vou começar a contar o retardo. Porque eu vou ter que pular 5 casas para contar o retardo. Então, eu vou vir aqui. Eu vou colocar D5, que equivale a esse valor aqui. Então, vou saltar 5 anos de retardo. E veja só, sempre eu vou ter um retardo de 5 anos. Isso aí. E aí, já no ano 6, né, eu já tenho um salto aqui, a população ela já consegue superar a capacidade que o ambiente suporta de indivíduos, né? E aí ela vai crescendo, oscilando e amortecendo. Mas aqui ela dificilmente vai atingir sua capacidade de suporte ao longo do tempo, durante 100 anos pelo menos, né? E vou fazer um gráfico aqui para te mostrar como é que vai ficar essas 3 populações aqui. Então vem gráfico de dispersão. E olha que interessante. Todas essas populações elas começaram a crescer com 20 indivíduos, né? No eixo X eu tenho o tempo, que é o Tzinho. E aqui eu tenho tamanho. No eixo Y eu tenho o tamanho da população, que é o N. E perceba o seguinte, a população 1 ela vai crescer, certo? Até os 50 indivíduos aqui, ultrapassa o número de 50 indivíduos, sobe, amortece e depois chega à sua capacidade de suporte e para de crescer, né? De forma oscilatória, né? Para de oscilar o seu crescimento. Já a população B, ela cresce diferente. Ela cresce, estoura a capacidade de suporte muito rápido aqui, em poucos anos, em menos de 10 anos. Vai muito além da capacidade de suporte e depois você tem uma queda na capacidade, no número de indivíduos, certo? E aí essa queda vai fazer com que esse número ele decaia a um número muito inferior à capacidade de suporte. Aqui vai menos de 40 indivíduos. Depois essa população cresce novamente, só que ela cresce e tem o seu pico menor do que o pico anterior. A sua amplitude vai ser menor que a da curva anterior, certo? Da onda anterior. E aí você vai tendo essa diminuição da amplitude dessas ondas, até que você tem a estabilização e essa população para de crescer, fica num contínuo em que o seu número de indivíduos vai ser igual à capacidade de suporte, ou seja, 50 indivíduos, né? Então, N igual a K, 50 indivíduos. Só que aqui em 100 anos isso não acontece, vai acontecer mais para frente. E a população com retardo de 5 anos, né? Ela vai oscilar muito. Então, dificilmente em 100 anos ela vai atingir esse tempo de estabilidade, certo? E ela vai oscilar bem mais que as outras, como você pode observar aqui. Isso se dá porque ela tem um retardo de 5 anos, então ela vai sempre pegar o tamanho de 5 anos anterior da população e incrementar ali. Então você vai ter uma explosão de crescimento de uma vez e depois você vai ter uma redução de crescimento explosiva de uma vez e assim vai, sucessivamente, certo? De forma grande, né? Então é isso. Você vai ter um limite um limite que chama-se um círculo estável, né? Um círculo limite estável. Bom, então é assim que se faz o crescimento de uma população, um crescimento logístico de uma população usando retardos, né? Temporais. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida você deixa aqui abaixo. Deixe seu like, tá? Compartilha
esse vídeo com seus amigos e amigas e comenta aqui embaixo também. Então, valeu, falou!